Boa tarde, internautas. O portal G1 Minas convidou para um debate hoje os dois candidatos que disputam o segundo turno da eleição para a Prefeitura de Contagem. Carlin Moura, do PCdoB, e Durval Ângelo, do PT. Está presente aqui com a gente no estúdio o candidato Durval Ângelo. O candidato Carlin Moura não compareceu. Em e-mail enviado à direção de jornalismo da TV Globo Minas, a assessoria de Carlin Moura informou que o candidato não poderia participar do debate em razão de um conflito de agenda com um outro compromisso de campanha. Conforme regras assinadas pelos assessores dos dois candidatos convidados, o debate seria baseado em perguntas, entre eles sobre temas sorteados e temas de livre escolha. Eles também responderiam a perguntas enviadas por internautas e depois teriam tempo para as suas considerações finais. Com a decisão de um candidato de não participar e em respeito à presença do outro candidato, o debate será transformado em uma entrevista de 30 minutos com o candidato presente, Durval Ângelo, do PT. O candidato irá responder a perguntas elaboradas pela nossa produção e também algumas questões enviadas por vocês, internautas. Candidato, boa tarde. Boa tarde, Isabela. Boa tarde, internauta. O tempo do senhor começa a contar a partir de agora, então 30 minutos. Candidato, o senhor chegou ao segundo turno atrás do seu adversário, Carlin Moura. E o seu concorrente conta com o apoio do candidato do PSDB, Ademir Lucas, que foi terceiro colocado nas urnas, além dos principais líderes do PSDB no estado. Como o senhor está enfrentando essa disputa? Olha, primeiro eu quero lamentar a ausência do meu oponente, né? Eu acho que essa bancada vazia é um desserviço à democracia. Prejudica o debate, prejudica muito que o cidadão contagense conheça a nossa proposta. Porque eu acho que o segundo turno é para ajudar a fazer um confronto entre os dois candidatos. E ele, sistematicamente, não tem participado de nenhum debate. Inclusive, hoje à noite, nós teríamos um debate importante promovido pela Cúria Metropolitana e ele também não estará presente. Agora, eu acho que talvez são as dificuldades para o meu oponente explicar questões como esta. Como que ele pode se unir a Nilton Cardoso e Ademir Lucas em Contagem? Que são as duas oligarquias que foram derrotadas no município. Em política, Isabela, como eu disse outro dia, nem sempre 2 mais 2 é igual a 4. Eu acho que esse somatório de apoios tão grandes do meu adversário está gerando uma resistência em Contagem muito grande. Eu acho que, primeiro, hoje ele tem mais de 20 partidos com ele. Como que ele vai acomodar? Corre em Contagem que ele deu 3 secretarias para o Nilton Cardoso, 3 secretarias para o Ademir Lucas. Quer dizer, como que ele vai acomodar tanta gente nos cargos? E aí Contagem vai virar aquele velho cabide de empregos. Então eu acredito que essa demonstração de força, de tantos apoios que o meu adversário tem, o está fazendo fugir dos debates e, ao mesmo tempo, está gerando, né, uma resistência muito grande do cidadão, da cidadã de Contagem votar nele. A nossa aliança hoje é uma aliança em cima de um projeto de continuidade de um governo da Marília Campos que deu certo, um governo ético, um governo que pensa em inclusão social em Contagem como um todo, um governo que tirou a política de Contagem das páginas policiais. Marília, em 8 anos, nunca teve uma CPI de investigação de um delito no governo, e ela já teve vários momentos minoria na Câmara, agora não tem, mas já teve em momentos anteriores. Então eu acho que isso, a comunidade de Contagem está tendo consciência que o velho que foi derrotado nos 8 anos está voltando por um novo que envelheceu muito rapidamente. E a nossa aliança, antes de tudo, também é uma aliança com o povo. É uma aliança com os cidadãos, as cidadãs de bem de Contagem. Então eu acho que tem um velho ditado que diz que quando a esmola é demais, o santo desconfia. Eu acho que é apoio demais para o meu adversário e isso está favorecendo a nossa performance eleitoral com toda certeza. Com relação ao apoio do prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda, o candidato a vice na sua coligação é do PSB, mas o prefeito Márcio Lacerda, do mesmo partido, está apoiando o Carlin Moura. Como fica essa situação? Olha, o Márcio Lacerda saiu muito magoado
com a questão do PT em Belo Horizonte. Muito magoado, né? E tanto que ele tomou algumas medidas depois das eleições, como paralisação das obras, como fechamento de escolas de ensino médio na capital. Hoje nós não vamos ter mais ensino médio municipal, aumentos de impostos. Que ele tivesse tomado antes, ele não seria, talvez, eleito prefeito de Belo Horizonte. E ele está desobedecendo a orientação partidária, né? Porque é bom que se tenha claro que o PSB está na nossa aliança em Contagem só com um voto contrário de um membro da direção do PSB de Contagem, né? De um membro só. Então eu acho que ele está desrespeitando uma decisão partidária muito forte. Agora, esse apoio do Márcio Lacerda demonstra um pouco a tônica das eleições em Contagem. Hoje, a tentativa dessa junção, né, desse balaio de gato que se tornou a aliança do meu adversário, é a tentativa de querer isolar o PT no município. É o medo que eles têm, porque Marília Campos fez uma administração que mudou paradigmas. Acabou a roubalheira na prefeitura, acabou as irregularidades, acabou desvio de dinheiro, acabou perseguição a servidor público. Hoje, você tem planos de carreira dos servidores onde a meritocracia é fundamental. Então, eu acho que essa junção de Márcio Lacerda, de Newton Cardoso, de Ademir Lucas, né, é uma demonstração clara dessa tentativa de querer isolar o Partido dos Trabalhadores em Contagem. Eu não escondi o meu partido na campanha. O meu adversário escondeu, que é do PCdoB, que é do Partido Comunista do Brasil, um partido que tem uma longa história de serviço à democracia no Brasil, não é falado em Contagem. Eu, por exemplo, não hesito em dizer, né, que a grande aliança que o PT tem com o PCdoB, mas em Contagem é o candidato 65, não é do PCdoB. O nome PCdoB nem aparece nos materiais de campanha. Então virou lá uma salada real onde juntou tudo. Depois eu tenho umas perguntas que eu vou dirigir ao meu oponente ausente, Fujão, né? Onde eu vou te perguntar algumas coisas a respeito dessas alianças. Como vai ser o relacionamento do senhor, caso o senhor vença a eleição, com a prefeitura, que o senhor estava citando agora, a prefeitura da capital, e também com o governo do estado? Olha, eu acho que a gente tem momentos diferentes, né? Um momento é o momento da campanha, é o momento da afirmação da proposta partidária, né? E onde as questões partidárias se explicitam, não podem ficar embaixo do pano. E você tem um momento do governo. O momento do governo você se relaciona porque a cidadania metropolitana se impõe. Nós aqui na região metropolitana temos que incorporar esse conceito de cidadania metropolitana. Só para você ter uma ideia, muitas obras de saneamento básico, a Marília está gastando, investindo em Contagem, canalizando córregos, tratando esgoto, é para melhorar a Lagoa da Pampulha, quer dizer, é uma responsabilidade ambiental metropolitana. Muitas obras, por exemplo, como o viaduto da Tereza Cristina e todo o entorno da Tereza Cristina, é uma obra metropolitana, onde a Prefeitura de Belo Horizonte e Contagem trabalham junto. Então, eu acho que no governo a gente vai praticar a cidadania metropolitana. E, além do mais, o governador Anastasia é um governador com a postura republicana. A Marília Campos tem várias parcerias. Nós vamos ter parcerias com o governo estadual, vamos ter com o governo federal, mas parcerias sem ficarmos servis. Parcerias sem a gente ter que se submeter ao jugo e da ideia de partido único. Ditadura acabou, né? O que eles estão querendo impor no processo eleitoral em Contagem, a ditadura de um pensamento único, eu não vou praticar isso no governo. Nós vamos relacionar com todo mundo de forma republicana, mas separando bem. Eu acho que a vida democrática exige isso, o processo republicano exige isso. Você tem que separar o momento das eleições e você tem que separar o momento do governo. São dois momentos dissociados. E eu tenho propostas de governo, que onde o governo federal vai entrar também nas parcerias, eu tenho proposta de gerir bem Contagem, onde essas colaborações, essas ações metropolitanas e com o governo do estado e com o governo federal vão estar presentes nas nossas parcerias com certeza. Bom, a condenação pelo Supremo Tribunal Federal de vários integrantes do partido do senhor, né, do PT, acusados aí de envolvimento no mensalão, eu gostaria de saber do senhor se isso é um problema para a candidatura do senhor. Olha, não é não. Não é por uma coisa muito simples.
nós temos condenações de dirigente de 6 partidos. E temos condenações de um núcleo publicitário mineiro que começou em Minas, o mensalão do Tucano, né? Ou Valério Oduto Tucano. Então a escola foi o período de 94 a 98. Inclusive eu escrevi um livro no meu primeiro mandato de deputado e dei entrevista na Globo sobre esse livro, chamado Voo do Tucano, onde eu, num capítulo, eu digo como que Marcos Valério e a sua agência de publicidade atuava em Minas Gerais. E os mecanismos são semelhantes. Então eu acho que esses partidos que foram condenados e o PSDB de Minas está presente no apoio a todas as candidaturas. Então eu acho que é um momento importante no Brasil, que é o momento do fim da impunidade, que a gente tem que defender. Nós temos que defender que nós estamos vivendo um momento ímpar, né? No governo Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, a Polícia Federal não fez mais que 275 operações nos 8 anos. Nos 8 anos de Lula foram mais de 3.000 operações, com independência, com total independência, muitas vezes com atividade que atingia gente do governo, com ações que prendia pessoas do governo. E eu acho que essa demonstração de um Supremo, onde a maioria dos membros do Supremo foram nomeadas pelo Lula, agir com independência, isso é bom. Eu sempre, na minha vida parlamentar, lutei contra a impunidade. Eu sou o parlamentar de Minas que apresentei maior número de comissões parlamentares de inquérito no Estado. Só no governo Itamar Franco, eu apresentei 22 comissões parlamentares de inquérito para apurar a irregularidade do governo anterior. Devo ter apresentado mais de 50 comissões parlamentares de inquérito. Então, o que eu defendia e defendo? A ação de fiscalização do Poder Legislativo. E, ao mesmo tempo, a gente sempre cobrou a punição por parte do Poder Judiciário. Então, eu vejo esse momento que nós estamos vivendo como um momento positivo, que eu acho que, muito pelo contrário, para quem conhece minha vida, e eu acho que o verdadeiro espelho das ideias da gente é o curso da vida da gente, eu acho que fica satisfeito. Fala, olha, o Durval está no lugar certo. O Durval está fazendo a opção certa. E eu defendo as ações do Supremo integralmente, em totem, e eu acho que isso é bom para a democracia brasileira. Bom, a gente tem várias perguntas de internautas sobre problemas na cidade, mas antes eu queria perguntar para o senhor rapidinho as prioridades antes da gente começar a pergunta dos internautas. Antes disso eu queria o seguinte, tem um bloco muito importante que a gente dirige as perguntas ao candidato. Eu tinha feito 3, porque pelo prazo eu imaginei que seriam 3 perguntas. E eu gostaria de fazer ao ausente deputado Carlim Moura, candidato a prefeito de Contagem, essas 3 perguntas. Primeiro eu queria perguntar a ele como que ele ia fazer para governar a Contagem com tantas alianças, com tantos partidos. E se era verdade que ele prometeu 3 secretarias para o Nilton Cardoso e 3 secretarias para o Ademir Lucas, né? Além de ter que acomodar os comunistas e outros istas na prefeitura. Infelizmente ele não está aqui, mas ele pode, talvez, na página do PCdoB ou da coligação dele, responder essa pergunta. A outra pergunta que eu teria, também muito importante ao candidato, é que nós estamos vendo em Contagem algo nunca visto. Hoje nós temos no segundo turno, mais de 300, Isabela. E o internauta de Contagem conhece isso, porque 60% de Contagem é ligada nas redes sociais. Nós temos mais de 300 veículos, carros de som, a maioria branco, que circulam em Contagem. E nós, por curiosidade, começamos a tirar foto desses carros. Eu queria perguntar ao candidato, e os carros, a maior parte, tem placa de Brasília, e é uma denúncia gravíssima, que a gente gostaria que a imprensa que deve estar ouvindo agora apurasse. De quem são esses carros? Que ele respondesse se ele sabe a procedência desse carro. Mas talvez, para não esperar a resposta dele, eu investiguei. A coordenação da minha campanha investigou. Olha bem, tem um Gol JHU 5660, de Brasília. Uma van branca, JHA 2766. Essa van branca, inclusive, está na casa de um coordenador de campanha dele chamado Tibúrcio, né? Tem também um outro carro, JIB 6150. Um outro, IHU 5660. E tem também DDS 0749.
Sabe de quem que são esses carros em Brasília? De um cidadão chamado José Abidom Bucar Neto. Quem é esse José Abidom Bucar Neto? Ele é dono de uma empresa de produção de vídeos de Brasília, chamada AB Produções Vídeo Limitada. Esse José Abidom Bucar Neto, que são os carros que estão circulando em Contagem na campanha do Carlim, ele foi envolvido na CPI da Codeplan. Ele está indiciado no inquérito da CPI do Distrito Federal como sócio, como laranja do governador José Roberto Arruda. Se não bastasse Nilton Cardoso e Ademir Lucas, ele quer levar para Contagem também o DEM do José Roberto Arruda. E eu explicaria, como que ele vai explicar na Justiça Eleitoral esses quase 300 carros de som que estão circulando em Contagem? Enchendo a cabeça de mentiras, dizendo que esse deputado protege bandido porque está na Comissão de Direitos Humanos, dizendo que nós somos o partido do mensalão, essas coisas todas. Então essa pergunta vai ficar sem resposta. Se o deputado sabe que esses carros são de José Abidom Bucar Neto, qualquer um que quiser entrar aí na internet e consultar sobre esse cidadão, vai ver que ele está muito complicado com a Polícia Federal. E a outra pergunta que eu gostaria de fazer, a última, é que tramita um projeto de lei na Assembleia Legislativa, o projeto deputado Carlim Moura, ausente, é o 187407. É um projeto do Sargento Rodrigues, que faz parte da comissão que eu presido. Esse projeto proíbe, em Minas Gerais, festas raves ou semelhantes. E o Sargento Rodrigues diz que apresentou esse projeto a pedido do Conselho Estadual de Combate a Entorpecentes, porque essas festas raves que demoram mais de 12 horas, 24 horas, circula muita droga. E as drogas é um problema grave em Contagem para a nossa juventude. E eu gostaria de saber por que o único deputado da Assembleia que foi contra esse projeto é o deputado Carlim Moura. E eu gostaria que ele falasse sobre a sua política, deputado Carlim Moura, de combate às drogas em Contagem. Quer dizer, sendo contra o projeto do Sargento Rodrigues, você pretende de que forma, deputado, combater as drogas em Contagem? É um projeto que proíbe festas raves. Ele apresentou um substitutivo que tirava o termo raves, que regulamentava, e o substitutivo foi derrotado por unanimidade pela Comissão de Cultura da Assembleia, o substitutivo do deputado Carlim Moura. Eram as 3 perguntas que eu não vou poder fazer, Isabela, infelizmente. Bom, então eu vou lembrar aos internautas que estão nos assistindo aí que a partir de agora, né, lembramos que o portal G1 Minas havia convidado para um debate nessa tarde os 2 candidatos que disputam o segundo turno da eleição para a Prefeitura de Contagem. Como o candidato Carlim Moura decidiu não comparecer, alegando um outro compromisso de campanha, nós estamos então entrevistando o candidato Durval Ângelo, 30 minutos, ele tem uma livre manifestação, se manifestou, fez as perguntas dentro do respeito ao adversário. Candidato, agora vamos fazer uma pergunta de internautas. O senhor comentou aí agora sobre que o senhor foi chamado de protetor de bandidos. A internauta Elane está perguntando, o senhor é conhecido como protetor de bandidos por causa do trabalho que desenvolveu à frente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia. Quais os trabalhos o senhor destacaria desenvolvidos por essa comissão para se defender dessa acusação aí de que os direitos humanos só atendem a marginais? Olha bem, eu tenho 18 anos de parlamentar estadual, 18 anos na Comissão de Direitos Humanos. E há 6 mandatos eu presido a Comissão de Direitos Humanos. Quando a gente fala direitos humanos, nós estamos falando dos direitos sociais, dos direitos econômicos, dos direitos individuais. Trabalho que eu destacaria, por exemplo, a luta na questão da moradia. Se hoje nós temos uma vila em Contagem, uma vila que o pessoal está há quase 20 anos na posse daquele terreno, é a Vila Padre Dionísio, quase 1000 famílias, foi por um trabalho da Comissão de Direitos Humanos em parceria com o SAJ, que é o Serviço de Assistência Judiciária da PUC, o professor Fábio Alves, que é o advogado do caso, e a comissão apoiou. Uma delegada se dizia dona do terreno, nós assumimos a causa que a terra era devoluta, que não era de propriedade dela, e hoje a gente tem quase 1000 famílias na Vila Padre Dionísio que tem onde morar. Eu poderia citar um outro fato. Há 5 anos atrás foi expulso da polícia de forma injusta o sargento Nepomuceno, que mora na Ressaca, da Rotan. Esse sargento já estava condenado com trânsito em julgado, foi expulso da polícia. A Comissão de Direitos Humanos assumiu a revisão criminal desse sargento.
ele foi absolvido por 3 câmaras criminais do Tribunal de Justiça por 9-0. E essa semana o Tribunal de Justiça determinou a reintegração do sargento Nepomuceno, da Rotan, que era um homem que atuou na defesa da sociedade, que foi injustiçado pelo Poder Judiciário e injustiçado pela própria corporação. Então, se hoje eu tenho o apoio de quase todas as entidades sindicais, de policiais civis e militares, e aqui eu posso citar o Sindipol, que é um sindicato forte, posso citar a parceria com a Aspra e com cabos e soldados, posso citar o Sintetipol dos detetives e parcerias, por exemplo, greve de delegados, aonde que os delegados foram recebidos pela Comissão de Direitos Humanos. Então a gente tem uma ação de defesa do bom policial, muito incisiva. Mas nós temos ações, por exemplo, na questão da saúde, de portadores de doenças crônicas que procuram a comissão, temos ações na educação também, então tudo isso é direitos humanos, na questão do emprego e de acidente de trabalho. As maiores reuniões que nós tivemos, com mais de 2.000 pessoas, foram nessa temática de acidente de trabalho, na Comissão de Direitos Humanos. E temos também a questão prisional, porque o preso, aquele que comete crime, tem que ser preso. Nós não defendemos a impunidade, mas só que ele tem que ter na cadeia os seus direitos humanos respeitados. Ah, mas ele não respeitou dos outros. Aí é a barbárie, se for o olho por olho, dente por dente. Martin Luther King dizia que na política do olho por olho, Isabela, nós vamos viver numa sociedade de cego. Nós não defendemos a barbárie. Então a Comissão de Direitos Humanos ela tem uma temática muito ampla, por isso que ela e 3 pessoas ligadas ao deputado Carlinhos Moura, ele próprio disse que eu defendo bandido em carros de som, um ex-embaixador que o apoia, Tilden Anselmo Santiago, também falou a mesma coisa, e um primeiro suplente de deputado, que é Mário Caixa d'Água, que é do PCdoB, falaram isso em Contagem. Eu digo que eu não defendo bandido, eu defendo a sociedade, eu defendo a democracia. Agora, se alguns entendem direitos humanos como defesa de bandido, que dirá dos militantes históricos do PCdoB, que morreram na tortura por defenderem direitos humanos, ou lá no Araguaia estão até hoje desaparecidos os militantes do PCdoB, e que a Comissão de Direitos Humanos já fez 4 ou 5 debates sobre a guerrilha do Araguaia, até em função da decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Eu não penso assim, eu não vou rebaixar o discurso, falar em defesa de bandido, é defesa da sociedade. A internauta Marcela pergunta ao senhor, a gente tem várias perguntas, vamos tentar fazer assim algumas, olha, nós já estamos faltando 8 minutos. A internauta Marcela pergunta, o deputado recentemente só declarou que ser favorável ao fechamento de 21 unidades da FUNEC, que é uma fundação de ensino de Contagem e que, segundo a internauta aqui, profissionalizou os jovens de Contagem para o mercado de trabalho. As escolas estaduais têm capacidade para suprir o número de alunos. Não tem. Onde vão estudar aqueles que não têm condição de pagar colégios particulares? É a pergunta da Marcela, já que o senhor disse que vai fechar... Marcela? A Marcela, já que o senhor vai fechar as 21 unidades da FUNEC. Não é verdade, eu não declarei isso. Na realidade, nós temos 3 unidades da FUNEC em Contagem. 3 unidades. Inconfidentes, Riacho e Centec. Essas 3 serão mantidas como ensino profissionalizante. A prefeita Marília Campos tem um projeto de construção de mais 2, que vai ser uma no centro de zoonose e uma outra de profissionalizante na área da saúde, no bairro Sapucaí, as 3. Né? Agora, é interessante que hoje está em Contagem, manifestando apoio ao meu adversário, o deputado Carlinhos Moura, o prefeito Márcio Lacerda, que fechou todo o ensino médio em Belo Horizonte. Inclusive fechou a escola, que eu sou lotado como professor de filosofia, que é a Escola Municipal Luiz Gatti. Fechou essa semana. Seria boa pergunta para fazer a ele. Nós vamos fortalecer a FUNEC como ensino profissionalizante, mas o ensino médio científico é de responsabilidade do Estado. Nós não vamos entrar nessa seara. Seria temerário, não tem dinheiro para isso, e se a gente fosse abrir também ensino médio na FUNEC, nós teríamos que aumentar impostos. E um dos apoiadores, por exemplo, do Carlinho, o deputado Newton Cardoso, foi o deputado que mais imposto cobrou em Contagem. Inclusive o próprio IPTU e taxa de lixo, né? Por quê? Porque
porque prometeu muita coisa na campanha que foi eleito prefeito de Contagem e foi o maior arroxo tributário que nós tivemos em Contagem. Nós não vamos aumentar impostos, mas vamos fazer as coisas com responsabilidade. Não vou fazer proposta demagógica fácil para ter o voto e difícil para governar. Mas seria bom que hoje o deputado Carlinhos Moura perguntasse ao prefeito Márcio Lacerda: prefeito, por que o senhor fechou todo o ensino médio de Belo Horizonte? Seria uma boa pergunta. Em Contagem, Marília Campos não fechou, reduziu e deu uma nova vocação, que é para ensino profissionalizante. Há várias perguntas de internautas com relação ao trânsito em Contagem. Diz que sofre com congestionamentos constantes. O Carlos pergunta ao senhor. E os pontos mais críticos são conhecidos por todos os moradores. Portanto, qual é o projeto do senhor para minimizar esse problema? Há algum investimento na Transcom? Perguntam o Carlos. Isso, eu moro no centro de Contagem. Eu também sou vítima desse problema, um problema grave. Olha bem, na região metropolitana, aumenta o número de veículos 10,4 por ano, a mais, veículos novos. Em Contagem, Isabela, o aumento é de 14%. Então, você tem 14% a mais da frota circulando. O que nós temos? Agora, a região industrial vai ter o problema resolvido com o novo sistema viário da Tereza Cristina. É uma parceria da Prefeitura de Belo Horizonte, Contagem, Governo do Estado e Governo Federal. Nós vamos desafogar muito a Tito Fungêncio de quem vem da região do Barreiro, bairro Amazônia Industrial. No centro de Contagem, a Marília já tem um projeto que nós vamos executar e já tem 105 milhões garantidos do Governo Federal, que é o novo contorno do centro de Contagem. Com o quê? Com o prolongamento da Avenida Maracanã. Então, isso nós vamos... a obra vai ser licitada esse ano ainda e nós vamos resolver. Nós temos um outro problema grave, que são Contagem, Isabela, ela fica dividida em três, porque duas BRs, a 381-262 e a 040, cortam Contagem em três partes. O que nós estamos negociando com o DENIT? Primeiro, vias laterais, nessas duas BR, que na 381 começa ainda esse ano, e, ao mesmo tempo, nós temos um problema com 4 viadutos, 2 em cada BR. Também, em 2 viadutos, já tem projeto executivo de duplicação. Então, nós vamos resolver muito essa questão da duplicação. E sobra a questão do bairro Cabral, da Avenida das Américas, lá na região da Ressaca. Lá, nós vamos ter que fazer captação de recurso para fazermos ali viaduto e o alargamento da Avenida das Américas. Esse seria o único que ainda não está adiantado o entendimento para a gente resolver. Agora, se você me pergunta, a solução definitiva só vem de uma forma, transporte público. Nós temos que ter vias próprias para ônibus, temos que ter as estações de transporte urbano, nós estamos propondo 4, a Marília já conseguiu recurso para essa construção, né? E, ao mesmo tempo, o metrô. O tão famoso metrô que envolve o governo federal. O metrô precisa ir até a região do Petrolândia com 3 estações a mais, com Novo Eldorado, Beatriz e com a estação do Bernardo Monteiro. Então, eu acho que a gente só vai diminuir esse número grande de veículos quando a gente investir nesse transporte urbano. Há uma discussão também de ciclovias, há uma discussão de repensar formas alternativas. O que eu sei é o seguinte, o problema existe. O governo atual vem enfrentando. Nós temos que avançar nesse enfrentamento, eu não vou desconhecer isso. O internauta Carlos quer falar sobre regulamentação urbana. Ele diz que a cidade tem diversos pontos em desordem. Ele citou aqui lojas que utilizam passeios sem pavimentação. Diz que há muitos problemas urbanos, né? Qual seria a proposta do senhor? Como é que o senhor vai resolver? O Carlos que pergunta? Olha, Isabela, eu tenho ouvido esse debate também um pouco contrário. Eu tenho sido procurado por pessoas que dizem assim, que a Marília foi muito rigorosa nessa questão da regulamentação urbana, porque Contagem não tinha um traçado espacial, não tinha uma legislação. Quando Marília ganhou há 8 anos atrás, era a política da terra arrasada, as velhas políticas dos 2 coronéis de Contagem, sabe? E que estão querendo voltar aqui através do nosso candidato ausente, né? Então, a Marília, eu ouço gente que fala que ela é muito dura, que a fiscalização de Contagem é muito dura. O que nós vamos fazer é discutir isso com a sociedade. Qual o modelo que a sociedade quer? Quer o modelo antigo, que era muito licencioso, ou o modelo atual que tem sido rigoroso? Agora, tem uma coisa que para nós é importante.
nós temos um entrave grande na prefeitura, que é o setor de aprovação de projetos. São demorados, empresários reclamam, nós vamos enfrentar essa questão, nós estamos até com proposta de mandar uma lei sem, não resguardando a questão ambiental e a defesa da sociedade, colocando 90 dias para aprovação de projetos nessa área de licenciamento ambiental, na área de regulação urbana, para agilizar as construções em Contagem, mas com zelo e com preocupação na questão ambiental e na questão urbana. Bom, a gente está terminando nossos 30 minutos. O internauta Marlon pergunta: candidato, em seu mandato, quais seriam as prioridades para a juventude, já que cada vez mais os jovens estão se interessando por política? Olha, pode entrar no nosso Face, nós vamos criar a Secretaria Municipal da Juventude, que é uma exigência cada vez maior. Vamos regulamentar o Conselho Municipal da Juventude, que não foi implementado ainda, apesar de já ter sido criado em lei. E vamos investir na educação, porque eu acho que a educação é a melhor forma de você priorizar a juventude, né? Principalmente na educação profissionalizante, que está crescendo muito o mercado de trabalho em Contagem. No governo Marília foram gerados 70 mil empregos. Então nós vamos investir de forma forte na educação profissionalizante. E ao mesmo tempo, o espaço público das praças ser um espaço de um lazer saudável, de festas saudáveis, de festas realmente onde a juventude se integre e seja respeitada nos seus direitos. Candidato, 6 segundos para acabar o nosso tempo, nossa entrevista de meia hora. Só quer se despedir? E sim, Isabela, acho que agradecer a você, agradecer à Globo. Isso é um serviço que vocês prestam à democracia muito importante. E eu tenho certeza que não sou eu, né? Mas o povo de Contagem vai reconhecer esse serviço que vocês estão prestando, que eu acho que será decisivo para que o nosso internauta de Contagem possa conhecer as propostas do seu candidato. Muito obrigado, agradeço de coração. Obrigado ao senhor, candidato, o nosso tempo está encerrado. O portal G1 Minas agradece a sua presença, muitas perguntas de internautas, obrigado a todos. Nós lembramos que foram convidados para esse debate nesta tarde os 2 candidatos que disputam o segundo turno da eleição para a Prefeitura de Contagem. Como o candidato Carlinhos Moura decidiu não comparecer, alegando um outro compromisso de campanha em respeito ao candidato presente, então nós fizemos uma entrevista com Durval Ângelo. Obrigado aos internautas que nos assistiram, desejamos ao eleitor de Contagem um bom voto neste domingo, hein? Uma boa tarde para todos vocês. Eu quero ver minha novela em HD. Esse problema você tem que resolver. Eu quero ver meu futebol em HD. Esse problema você tem que resolver. Quero programação local na TV. Esse problema você tem que resolver. Com esse receptor, você vai ter a programação local da Globo, conteúdos em alta definição, além de todos os outros canais de TV aberta. E de graça. Tá pronto. Queriam ver uma TV em HD? Não falei que ia resolver. Agora sim, coisa mais linda de se ver. Sat HD foi feito pra você. Sat HD Regional é digital. Sat HD Regional já está disponível em Belo Horizonte, região metropolitana e outras cidades do estado de Minas Gerais.